Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia bastante o jeito que a gente entende a saúde mental. A fonte é o ensaio de Terry Reid e vamos fazer uma análise guiada do que ele chama de o dilema da psiquiatria. E olha, essa análise já começa com uma pergunta central que é, francamente, bem desconfortável. É uma questão que paira sobre muitos tratamentos hoje em dia. Por que será que, com tanta frequência, a gente trata a dor, mas esquece de ouvir a alma? Para a gente entender essa pergunta a fundo, o material nos apresenta um caso. O caso da Marina. Pensa só, uma executiva de sucesso que seguiu todos os tratamentos padrão, mas se descrevia como uma casca vazia. E o momento que revelou tudo isso de forma gritante foi quando o gato dela, de 12 anos, sumiu. E ela não sentiu nada. Não era tristeza. Era, na verdade, o colapso do próprio instinto de sentir. E esse caso dela nos leva direto para a metáfora central que vai guiar toda esta análise. A ideia de uma casa. Só que uma casa construída sem uma fundação sólida. E o autor, o Terry Reid, ele resume o problema de um jeito bem direto, bem contundente. Ele basicamente diz que a boa intenção, sabe? Ela, sozinha, não salva um método que falha de novo e de novo em trazer resultados de verdade, aqueles resultados profundos e duradouros. Ok, vamos entender esse melhor. A ideia é a seguinte: a psiquiatria moderna, no seu modelo principal, foca de um jeito quase obsessivo nos detalhes técnicos, né? Na fiação e no encanamento do cérebro, neurotransmissores, circuitos. Mas, e aí é que está o ponto, ao fazer só isso, ela acaba esquecendo da base, da fundação onde tudo isso se apoia. E o resultado qual é? Uma estrutura toda instável, mesmo que os fios e os canos pareçam estar perfeitos. Mas por que essa fundação foi esquecida? A resposta, segundo a análise, é porque o modelo atual está usando o que seria um mapa incompleto da mente. E aqui a gente consegue ver esse conflito de forma bem clara. De um lado está lá a fiação, que é o foco do modelo biomédico, né? Neurotransmissores, circuitos cerebrais. E do outro lado, a gente tem a fundação, aquilo que muitas vezes é ignorado. A história de vida, as emoções, os relacionamentos, a busca por um sentido. A grande crítica aqui é que o mapa usado hoje em dia só mostra uma parte do caminho, e aí, claro, a pessoa fica perdida. E olha, essa ideia de separar as coisas não é de hoje, não. Ela tem raízes bem antigas, lá no que chamam de herança cartesiana. Sabe aquela ideia de que a mente é tipo uma máquina, um computador dentro do cérebro, totalmente separada do corpo e dos sentimentos? Pois é. É como se o que acontece aqui em cima, na cabeça, não tivesse nenhuma conexão com o resto do corpo. Só que a neurociência moderna chega para contar uma história completamente diferente. Vamos ver agora como a ciência de hoje derruba essa ideia antiga e mostra que, na verdade, a razão precisa, e muito, da emoção para funcionar. E essa citação do neurocientista Antônio Damasio é simplesmente a peça-chave disso tudo. A palavra mais importante aqui é integrante. Ou seja, não é que a emoção ajuda de vez em quando, não. Ela é parte essencial do processo da razão. Uma coisa não funciona sem a outra. Simples assim. E o Damasio não estava só na teoria, não. Ele foi lá e estudou pacientes que tinham danos justamente nos centros emocionais do cérebro. E a descoberta foi fascinante. A lógica e a memória dessas pessoas, intactas, perfeitas. Mas, na prática, elas estavam paralisadas, incapazes de tomar decisões banais, tipo o que vestir, o que comer. E por quê? Porque sem o sentimento para dar peso, para dar significado às escolhas, a razão pura simplesmente trava. Isso mostra de um jeito incrível como sentir e pensar estão totalmente amarrados. Ok, então quais são as consequências no mundo real de se usar esse mapa incompleto por tanto tempo? Bom, isso nos leva a um dado que é, para ser sincero, bem alarmante. 60. Pensa nesse número. 60 anos. É o seguinte, segundo uma análise citada na fonte, apesar de todos os avanços incríveis na tecnologia, a gente tem scanners cerebrais, mapeamento genético, os resultados clínicos lá na ponta para os pacientes, a chance de uma recuperação de verdade, duradoura, simplesmente não melhorou de forma significativa em 60 anos. O ponto-chave aqui é, será que o problema não são as nossas ferramentas, mas sim o mapa que a gente está usando para guiar essas ferramentas? E vamos voltar para a Marina para ver como isso se encaixa na vida real. O tratamento dela, que era todo focado na química do cérebro, passou batido pela fundação inteira da vida dela. Uma mãe emocionalmente distante,
A sensação de ser invisível no próprio casamento. Um trabalho com uma pressão absurda, onde mostrar vulnerabilidade era punido. E no fundo de tudo, aquela pergunta que não calava. Afinal, para que serve tudo isso? Então, se o plano antigo está incompleto, qual seria a alternativa? A proposta aqui é evoluir. Ir para um plano novo. Um plano completo? A gente tem um modelo clássico, que na sua época já foi um grande avanço, o chamado biopsicossocial. Ele integra a biologia, a psicologia e os fatores sociais. A proposta que o material traz é de adicionar uma quarta dimensão, que seria crucial, a dimensão espiritual, para aí sim criar uma visão integral de verdade. E aqui, olha, é muito importante a gente entender o que espiritual quer dizer nesse contexto. Não tem nada a ver com religião, ok? A palavra se refere àquela dimensão humana que lida com as grandes perguntas, sabe? Significado, propósito, valores, conexão. Em outras palavras, é exatamente a fundação da nossa metáfora da casa. É aquilo que, no fim do dia, faz a gente sentir que a vida vale a pena. E essa citação final praticamente amarra toda a discussão. O motivo pelo qual o sistema falha, segundo essa visão, é até simples. O mapa atual não tem nem sequer uma categoria para as partes mais profundas e humanas de alguém. A alma, entendida como essa dimensão de significado, simplesmente não é considerada uma variável legítima. Então, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se passamos décadas e décadas navegando com um mapa errado, um mapa incompleto, o que será que se torna possível para a saúde mental quando a gente finalmente começar a usar um mapa que mostre o território por inteiro?